Em juízo de cognição sumária, entendo não haver elementos aptos a justificar a concessão da tutela pleiteada, sobretudo pela ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No litígio em questão, o agravante pleiteia o ressarcimento de depósitos de empréstimo consignado que alega terem sido retidos indevidamente pelo município de Valença, do Piauí, nos meses de fevereiro, março e abril de 2016 e fevereiro a dezembro de 2020. Ora, percebe-se suposto desfalque patrimonial ao banco, agravante. Teria ocorrido inicialmente há mais de 7 anos, e apenas no ano de 2021 veio a juízo reclamar tais valores. De plano, afasta o requisito do perigo da demora, pois caso fosse urgente o ressarcimento requestado, o próprio banco interessado não teria permanecido inerte todo este período. Destaca-se, quanto ao perigo em mora, analisando o Instituto da Tutela Antecipada, que leciona o ilustre jurista Teori Albino Zavascki, nos seguintes termos, abro aspas, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja antecipação assecuratória é risco concreto e não hipotético eventual, atual, ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo. E grave, vale dizer, o potencial apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte. Tutela, antecipação de tutela, São Paulo, Saraiva, edição 1997. Fecho aspas. Ademais, segundo entendimento jurisprudencial pacífico, se a situação discutida já está sacramentada no tempo, inexistiria o perigo da demora, não se justificando a concessão da liminar pretendida, no caso, em tela. A situação é exatamente essa, tendo em vista que o agravante não comprovou que tomou conhecimento da ausência de reparo contemporaneamente ao ajuizamento da ação, de modo que não se pode dizer que há perigo de dano iminente diante da situação concreta já verificada. Também não restou demonstrado que o montante supostamente devido pelo município põe em risco premente a saúde financeira da instituição bancária, capaz de exigir o imediatismo da medida aqui reivindicada. Outro sim, como bem pontuado acerca da decisão do juiz Oacó, a tutela de urgência pleiteada no presente caso esgota o objeto da ação, sendo incabível a sua concessão contra ato do poder público, consoante a vedação constante no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 8.437, de 92. Logo, hei por bem rechaçar os argumentos de que o pleito do agravante não se traduz em pedido liminar satisfativo, uma vez que, ao meu sentir, não há o que se falar em prestação de trato sucessivo. Em verdade, conforme relato na petição inicial, os valores que o agravante espera receber referem-se aos valores supostamente retidos dos servidores, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2016 e fevereiro a dezembro de 2020. Nesse trilhar, tenho que não se pode descurar o entendimento jurisprudencial firmado no sentido da impossibilidade do deferimento de antecipação da tutela contra a fazenda pública,
quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo, em parte, o objeto da causa, a teor do disposto do artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei 8.437, combinada com o artigo 2º, letra B, da Lei 9.494, 97. Em caso, aliás, é a orientação da jurisprudência dos tribunais. Com destaque no que interessa, citamos aqui o agravo de instrumento no processo de administração de ação anulatória de ato administrativo e presunção de legitimidade e legalidade, multa necessária, contraditório e ampla defesa, atos demolitivos, suspenso por cautela. Aqui me permitam, senhores, apenas fazer um resumo citando que isso aqui tratou-se de um agravo de instrumento da 6ª turma do desembargador Leonardo Ospel Bessa, julgado em 26 de outubro de 2022, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no agravo de instrumento de número 0726173-82, 2022, 6ª turma. E também verificamos que a decisão que se refere a outro agravo de instrumento, que aqui, para não nos estendermos muito, faremos só a citação do relator, turma e agravo. Também outro agravo do Tribunal de Justiça Distrito Federal, agravo de instrumento 07043, 2019, 8ª turma, relatoria da desembargadora Nídia Corrêa Lima, julgado em 2/12 de 2020. Então, diante do que aqui foi exposto, voto pelo conhecimento do agravo de instrumento interposto, mas, quanto ao mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Bom, a própria relatora esclareceu que na verdade, trata-se de um convênio do Bradesco com lá o município de Valença, né? E que o município é um mero depositário desses valores dos empréstimos consignados, né? A dúvida, o ponto relevante é saber se cabe ou não a tutela de urgência, né? Mas o próprio Banco Bradesco demorou a ajuizar essa ação também, né? O que demonstra que não há o perigo da demora, né? Ademais, é necessário esclarecer alguns pontos, algumas provas sobre os valores exatos desses empréstimos consignados. Então, realmente, de fato, eu acho que o Bradesco, eu entendo que o Bradesco tem razão nessa demanda, né? Mas não é necessária essa urgência tanto assim, a medida liminar, né? Não porque seja necessário o precatório, não, realmente não é necessário o precatório, não se trata de ação de cobrança contra o município, e sim apenas de repasse de valores que é do credor, que é do banco credor, eu concordo. Mas o próprio banco credor demorou a entrar com essa ação, né, para discutir judicialmente. Então, vamos aguardar a ação apropriada lá, a ação principal, lá na comarca de Valença. Eu acompanho o voto da relatora. Embargador Pedro Macedo. Eu também acompanho o voto da relatora. Ficou constatado aí que o próprio banco demorou a ingressar com a ação, portanto, dispensando esse argumento, afastando esse argumento de urgência para a medida. Acompanho também o voto da relatora. Proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto da relatora, conhecer e negar provimento ao presente agravo de instrumento. Agradeço ao doutor Daniel a sua participação. Bom dia, doutor Daniel. Eu que agradeço. Bom dia. Boa sessão. Tchau, tchau. Mais algum advogado presente para fazer sustentação oral?
Vamos prosseguir. Processo de número 11, mandado de segurança, impetrante Pablo Garcia Assunção Couto, advogadas Vaira Oaira, Caroline Vaz de Menezes e outra. Impetrado comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí, litisconsórcio do Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. E o número do processo é o 0755-626-19.2022. Relatoria de Vossa Excelência, desembargador Sebastião Martins. Bom, não tem advogado presente, vou ler apenas a ementa, né? Esse mandado de segurança eu já havia concedido a medida liminar em favor do Pablo Garcia, né? Ele sofre de uma doença que não pode participar da solenidade externa da Polícia Militar e estou mantendo a medida liminar em razão do seu problema de saúde, né? Mandado de segurança, constitucional, administrativo, procedimento administrativo. Omissão injustificada, violação ao direito líquido e certo. E a duração razoável do processo administrativo, em observância do prazo previsto pela Lei 6.782, de 2016. Manutenção do sistema de arquivos da Polícia Militar atualizados. Liminar confirmada. Segurança concedida. Ato omissivo do diretor de ensino, instrução e pesquisa e do comandante-geral da Polícia Militar, a qual deixou de analisar o processo administrativo para que o impetrante fosse dispensado das solenidades da corporação em virtude do problema de saúde. Na verdade, foi uma omissão injustificada. Eu concedi a liminar e estou confirmando, pagador. Ele tem uma doença que o impede de participar, uma doença crônica, inflamatória, né? Autoimune, né? Que é uma psoríase no couro cabeludo. Então, o militar tem que ficar em pé, não pode nem se mexer. E ele não consegue, ele tem que coçar a cabeça. Então, ele pediu a dispensa, realmente já tem vários casos desse sentido. Ele continua militar, apenas não pode participar dessas solenidades externas, né? De desfile, por exemplo, permanente. Estou concedendo a segurança, né? Não vou ler o voto todo, não. Confirmando a medida liminar. Né? É como voto, pagador. Ficou demonstrada a impulsidade de comparecimento ao ato, devidamente comprovado, então, justifico a sua ausência e acompanho plenamente o voto proferido pelo relator. Doutora Maria do Rosário. Acompanho o voto de Vossa Excelência, devidamente fundamentado. Trata-se de uma doença crônica. Portanto, Certo. Então, resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto do relator, confirmar a liminar e conceder a segurança. Nos termos do voto do relator. Processo de número 12, apelação civil 0020-027-38.2016, apelação civil Miguel Alves Vara Única, apelante município de Miguel Alves, pela Procuradoria-Geral do município de Miguel Alves, apelado Fundação Cajuína, advogado Mário Roberto Pereira de Araújo, e Vossa Excelência também é o relator deste processo. Não tem advogado, desembargador. É o último processo, né? Esse aqui é o último, né? O seu, de sua relatoria, sim. Ah, certo, certo. Então, vamos lá. Apelação civil, né? Isso aí, né? De Miguel Alves, não é isso? Bom, tem advogado presente? Não, não É tem. o 12, não. Vou ler a emenda. Apelação civil, ação ordinária, obrigação de fazer e não fazer. Liminar para favorecimento da documentação individualizada dos fatos contraídos do plano de implementação. A sentença reconheceu a ausência de interesse de agir e pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do artigo 485 do CPC. E julgou extinto o processo sem resolução de mérito e condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em 10%. Condenação do município mantida, recurso conhecido e não provido. Bom, o artigo 85 do CPC prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado, o vencedor, e ainda que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Trata a inércia da parte autora, onde não se manifestou, mesmo devidamente estimada, em 3 ocasiões, se a documentação apresentada na contestação era ou não suficiente para a resolução do litígio. Subsiste, portanto, a manutenção do ônus de sucumbência por força do princípio da causalidade, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração de um processo deve arcar com as despesas dele decorrente, preceito também aplicado à fazenda pública. Apelação conhecida e não provida, e no dispositivo estou dizendo, pagador Pedro, estou conhecendo desta apelação, porém, para negar o provimento, e estou majorando os honorários em mais 2%, ou seja, de 10% para 12%. É como voto. Pagador Pedro. Acompanho o relator e correta a majoração ora mencionada. Imposto. Doutora Maria do Rosário. Foi em voto de Vossa Excelência, senhor relator. Então, proclama o resultado. Resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto do relator, conhecer e negar provimento a esta apelação. Processo de número 14, trata-se de agravo de instrumento, Elesbão Veloso, vara única, 0750-041-49.2023, agravante equatorial, Piauí, distribuidora de energia SA, advogado Sidney Filho Nunes Rocha, e agravado, Ministério Público do Estado do Piauí. Vossa Excelência, a relatora, doutora Maria do Rosário. Bem, como não possui advogado aqui presente, eu vou ler apenas a emenda e o dispositivo. Não. Agravo de instrumento, energia elétrica, extensão da rede essencial do serviço, adequação da rede de transmissão de energia, substituição de postes de madeira por estruturais de concreto, possibilidade na hipótese de serviço de manutenção da rede, cujo custo deve ser atribuído integralmente à concessionária, dilação de prazo para execução das obras de conexão da ANEEL. O regular funcionamento de energia dá ao cidadão, com a Carta Constitucional de 1988, o princípio da dignidade da pessoa humana, que em plenos tempos que vivemos é impossível quase que alguém não ter condição de ter energia. Só que neste caso aqui, já existe bem próximo à residência de todas as pessoas que estão reivindicando, entrando com este agravo, já existe bem próximo a rede de energia passando. Só que eles continuam naquela situação de algumas pessoas do interior que têm o poste de energia elétrica de madeira, o verdadeiro perigo. Então, nós, está um pouco extenso aqui, são 6 itens, eu vou ler aqui o final e o dispositivo. No caso, nós conhecemos do agravo de instrumento para darmos o parcial provimento. O dispositivo foi o seguinte: ante o exposto, conheço do recurso e voto para dar parcial provimento ao agravo de instrumento para o fim único de ampliar para 120 dias o prazo de cumprimento da ordem judicial emanada do respeitável juiz de Elesmão Veloso. Foi só a ampliação do prazo. Certo. Certo. Acompanho o voto da relatora, concordo, pagador Pedro. Também acompanho o voto da relatora, proferido pela relatora. Certo. Então, resolveu o tribunal, unanimidade, nos termos do voto da relatora, conhecer e dar parcial provimento ao presente agravo. Processo de número 16, também de relatoria de Vossa Excelência, doutora Maria do Rosário, é o 0801-873-33.2020, trata-se de apelação civil / remessa necessária a um juízo de retratação, Parnaíba, 4ª Vara, apelante Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelada Maria Adelaide Cavalcante de Castro, advogado Emerson Raminho de Moura Barbosa. A senhora está com a palavra. Ok. Eu vou ler aqui a ementa e o dispositivo. Apelação civil, honorários
sucumbenciais, demanda contra a Fazenda Pública, aplicação do artigo 85, parágrafo 3º do CPC, adequação de julgamento ao tema 1076 do STJ. O tema de repercussão geral 1076 do STJ dispõe a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatório, nesse caso, a observância dos preceitos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Estabelecida a impossibilidade de arbitrar honorários por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da causa ou proveito econômico obtido for elevado, é forçosa a retratação do sobredito acordo para adequá-lo ao tema em comento e aplicar o preceito previsto no artigo 85, parágrafo 3º do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido. A apelação, conhecida e provida em juízo de retratação para adequação do julgado ao tema número 1076 do STJ. E aqui, no dispositivo, ante o exposto, exerce o juízo de retratação nos termos do artigo 1030, inciso 2 do CPC, para dar provimento à apelação do Estado do Piauí e reformar a sentença no capítulo referente aos honorários sucumbenciais, fixando-os conforme os preceitos do artigo 85, parágrafo 3º, aplicados sobre o valor da causa correspondente ao valor do débito tributário que a microempresa recorrida pretendia anular e não obteve êxito, qual seja R$ 656.402,01, conforme ID 6232.901, devidamente atualizado, mantido a sentença nos seus demais termos. É como voto. Acompanho a doutora, a relatora, em seu juízo de retratação, em que reconheceu parcialmente o equívoco quanto aos honorários de advogado. Acompanho, desembargador Pedro. Também acompanho a relatora, principalmente no que se refere ao equívoco referente aos honorários. Então, proclamo o resultado, resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto da relatora, conhecer e dar parcial provimento ao juiz de retratação, não é isso? Prosseguindo. Processo de número 18, também de relatoria da doutora Maria do Rosário, 0750-648-62.2023, agravo de instrumento, Campo Maior, segunda vara, agravante José de Ribamar Bandeira, advogados Jacimar Bandeira da Silva Barros e outro, agravado Estado do Piauí pela Procuradoria do Estado do Piauí. Vossa Excelência está com a palavra, doutora.
Vou ler apenas a ementa e o dispositivo. Agravo de instrumento, justiça gratuita. Decisão do juízo, a qual quem deferiu. O pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Presunção de veracidade das declarações do agravante. Na demanda em exame, verifica-se que o magistrado indeferiu o pleito de gratuidade da justiça ao autor recorrente, mesmo após a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a lei não exige como condição a demonstração do estado de miserabilidade, de modo que a análise sobre a capacidade econômica deve arcar com as despesas do processo, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. Deve ser feita concretamente, ponderando-se ainda sobre as medidas previstas nos parágrafos 5º e 6º do artigo 98 do CPC, com arrimo nos artigos supramencionados. A decisão agravada deve ser reformada para o fim de conceder o benefício da justiça gratuita ao recorrente, agravo de instrumento conhecido e provido. Em fato do exposto, conheço o agravo de instrumento e dou provimento para reformar a decisão a qual, concedendo o benefício da justiça gratuita e sem parecer ministerial, no caso. Certo. Também conheço e dou provimento para conceder os benefícios da justiça gratuita nos termos do voto da relatora, Embargador Pedro. Eu acompanho a relatora também para a concessão do benefício da justiça gratuita, senhor presidente. Certo. Então, resolveu o tribunal conhecer e dar provimento ao presente agravo do instrumento, nos termos do voto da relatora. Processo de número 19, de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Pedro Macedo. Agravo de instrumento 0752-689-36.2022. É um processo de fronteiras, vara única. Agravante Monteiro e Monteiro, advogados associados. Advogado Bruno Romero Pedrosa Monteiro. Agravado Ministério Público do Estado do Piauí. Vossa Excelência é o relator, desembargador Pedro Macedo. Qual é o número? É o número 19, né? 19. É o número 19 na pauta. Que daqui, o voto. Acho que é o 19. Foi o que a Larissa entregou. Papel. 19. Está até marcado aqui, ó. Vamos proceder, presidente. Somente a leitura da ementa. Na hipótese, não se vislumbra ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Motivo pelo qual afasta a preliminar de nulidade. Estou afastando a preliminar de nulidade, senhor presidente. Também afasto. A doutora Fátima. Sim, doutora Fátima. É só preliminar, né? Só preliminar. Acompanhe Vossa Excelência, senhor relator. 2. O agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão agravada por entender que o procedimento adotado pelo magistrado de origem está equivocado diante da validade do contrato em apreço. 3. Ressalta-se que o magistrado singular demonstrou a plausibilidade da pretensão, ao vislumbrar a inobservância de preceitos constitucionais e das normas que regem procedimento licitatório e contratos da administração pública, bem como destacou as consequências advindas com a realização do procedimento licitatório. 4. No caso vertente, o agravado instrui o exordial com documentos que apontam para a existência de indícios e de
irregularidades no que tange ao contrato administrativo, o que implica, ao menos em tese, a violação dos princípios administrativos e possibilidade de danos ao erário. Nesse diapasão, visando a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, conclui-se, portanto, que agiu com acerto o magistrado singular ao determinar a suspensão do contrato administrativo, uma vez que o agravante não logrou êxito em comprovar o direito alegado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo de interno prejudicado. Aqui o contrato não consta o valor do contrato e nem o valor a ser recebido pelo advogado. Fala apenas em percentuais, mas ele não esclarece. Por isso que nós estamos negando. Então, Vossa Excelência está negando o provimento ao agravo, né? Justamente. Pronto. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Também conheço e nego o provimento. Doutora Maria do Rosário. Acompanho os desembargadores que me antecederam. Eu proclamo agora o resultado. Resolveu o tribunal, a unanimidade, no sistema do voto do relator, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Finalizamos a pauta de hoje. Ótimo. Doutora, presidente, fazer só aqui um registro. Nós estamos véspera de feriado e é um registro da homenagem recebida por Vossa Excelência na cidade de Cristino Castro, por ocasião dos 70 anos, comemoração dos 70 anos da cidade de independência daquele município. Então, fazer esse registro aqui para constar da ata. Obrigado, essa homenagem recebida por Vossa Excelência, certamente que um filho ilustre, dos mais ilustres daquela cidade, e, portanto, merecedor dessa homenagem recebida. Vou fazer aqui esse registro para constar da ata, senhor presidente. Ouvir-se aí desembargador. A doutora Maria do Rosário e também a doutora Oleni. Parabéns, viu, desembargador, também, pela homenagem de Vossa Excelência. Obrigado. Parabenizo a Vossa Excelência, o desembargador Sebastião, pelo reconhecimento da sua cidade, por tudo que você tem feito com um dos filhos mais ilustres daquela cidade, de Cristino Castro, que eu bem conheço. Obrigado, Parabéns. doutora Maria. Obrigado. Interessante, vereador Pedro, que além da minha homenagem para mim, pessoal, meu pai, como ex-prefeito, também foi homenageado pós-morte com a medalha e a comenda, e meu irmão, que é delegado de polícia do Maranhão e atual secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, também foi homenageado. Ele não pôde comparecer, mas eu recebi a homenagem em nome dele e fiz lá os agradecimentos. Pois transmite, então, aos homenageados o nosso abraço, a nossa consideração, o nosso respeito, senhor presidente. Agora, desembargador Pedro, uma nota triste. Eu quero propor agora, perante essa Câmara, aqui da Câmara, hoje faleceu o procurador do Estado, Abílio Santana. Não diga isso. Faleceu hoje, eu quero prestar aqui um voto de pesar à família, não sei o nome da esposa dele ou os familiares dele. Então, faleceu hoje o procurador, que é filho da sua terra, do senhor Raimundo Nonato. Eu quero propor o voto de pesar, senhor Raimundo Nonato. Ouvindo antes... Sebastião, repita o nome dele, por gentileza. Abílio de Santana Ribeiro. Abílio de Santana Ribeiro. Eu vou ouvir antes a procuradora para seguir pegar os votos. Doutora Maria do Rosário. Doutora Leni. Estamos plenamente de acordo, Excelência. Eu já até mandei aqui, expressei meu voto de pesar à família do doutor Alípio, nosso colega procurador. É Abílio, não Não, é o irmão dele, do doutor Alípio Santana. O Abílio é o irmão dele. É verdade. Doutor Pedro, desembargador Pedro. Bem, eu solicito ao presidente para subscrever essa moção de pesar. É um conterrâneo nosso, amigo de longas datas, conheci seus pais, tenho amizade com toda a família, as irmãs também, entendeu? E nosso estimado procurador, entendeu? Alípio Santana, também amigo de infância, entendeu? Estender essa mensagem aos familiares. Certo. E subscrever essa mensagem. Ok. Desembargador Sebastião, parabéns pela homenagem prestada aí à Vossa Excelência, que Deus lhe dê muita saúde, para que o senhor possa estar aproveitando lá essa terra querida. A gente vê que o senhor tem muito carinho e apreço. Tudo de bom.
Até amanhã. Até a próxima. Finalizamos, um bom almoço, um bom trabalho a todos. Hoje foi boa a sessão. Beijo, doutora Leni. Tudo de bom, doutora. Bem proveitoso.